Mateus 9, capítulo 35. Se você encontrou, dá um amém aí. Tem ali também, no slide. E diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores. E aqui no versículo 35, começa falando sobre o ministério de Jesus, sobre o ministério missionário de Jesus, né? Quando diz que Jesus ele andava e ele percorria aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. E quando eu li essa palavra, e quando eu estava aqui no culto, o Senhor fala muito forte comigo acerca de quando nós oramos pelos enfermos, acerca de quando nós oramos por aqueles que estão doentes. E glória a Deus que o Senhor tem levantado missionários, glória a Deus que o Senhor tem levantado pastores, glória a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus comprometidos com a obra dEle, com o reino dEle. Mas ainda há muito para nós percorrermos, ainda há muito trabalho, ainda há muitos lugares, né? O sertão é um lugar onde nós vemos que ainda há lugares que precisam serem alcançados. Ainda há aldeias, ainda há quilombolas, ainda há sertanejos, ainda há muito para ser pregado, ainda há muito para ser falado, e é necessário que eu e você nos colocamos nesse lugar de Jesus, como aquele que entendeu o seu chamado, o seu propósito, a sua missão, que vai além de um título. Nós não precisamos ser pastores, nós não precisamos ter um título de pastor, não precisamos ter um título missionário, evangelístico, profético. Nós precisamos apenas ir e pregar as boas novas do evangelho. Porque Jesus ele chama a todos aqueles que entenderam o seu propósito, a sua missão, para que Deus lhe chamou. E quando a gente fala do clamor da igreja, a gente fala do clamor do coração de Jesus, que é vidas, que é almas, que é famílias. Quando nós clamamos por algo, nós oramos por algo, intercedemos por algo, nos colocamos nesse lugar de oração, de intercessão. E Jesus ele nos convida a clamar por aquilo que está no coração dele, que são vidas, que são pessoas. Esse é o maior projeto de Deus para nós como igreja. O Senhor ele não está preocupado com estruturas. Ele não está preocupado com grandes templos. O Senhor ele não está preocupado com isso. Ele de fato se preocupa com pessoas. É interessante porque eu glorifico a Deus, porque cada comissionado é chamado para um lugar que precisa de fato ser alcançado. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que vão para um país tão distante, de grande perseguição. E quando o pastor Juan estava orando por vocês, eu me lembrava também do sertão. Queridos, a minha maior dificuldade hoje, eu acho, como pessoa, é chegar em alguns lugares e ver tanta vulnerabilidade, e ver tanta criança em situação às vezes de risco. E eu digo: Senhor, cadê a tua igreja?
Cadê a tua igreja? Cadê os teus filhos? Cadê aqueles que ouviram a tua voz, que um dia foram alcançados, que foram transformados pelo teu evangelho, que conheceram o teu amor? Não tem como a gente conhecer o amor do Senhor, aquilo que está no coração de Jesus, que é amor por vidas, por pessoas, e não se mover, e não fazer algo por aqueles que precisam. Nós não estamos tão longe. Ainda muita gente aqui em Tapera, em Carneiros, em Senador, onde houver aí uma cidade, um povoado e um quilombola, é ainda o tempo de ser alcançado. E aí quando a gente olha para isso aqui, e a gente olha para nós, a gente precisa realmente orar e dizer: Senhor, me desperta para isso. E aí diz que pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E Jesus, ele disse, né, que no nome dele nós faríamos coisas maiores. E que toda a autoridade lhe foi dada nos céus. E assim como foi lhe dada, ele também nos daria, para que nós fôssemos e pregássemos e batizássemos no nome dele. E aí a gente precisa crer nisso. Que assim como Jesus, ele ia a esses lugares ensinando acerca, né, do reino de Deus, acerca do evangelho, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Isso também, essa unção, essa autoridade, esse poder também foi derramado sobre nós, para que a gente vá e a gente ore, e a gente coloque as mãos e os enfermos eles sejam curados. Curados no corpo, curados na alma, curados no espírito. E aí no versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa palavra fala que o coração de Jesus, ele se encheu de compaixão daquele povo, que era rodeado de doutores da lei, fariseus, escribas, que tinham a lei na ponta da língua, mas que quando era para se compadecer daqueles que estavam ali espalhados nas sinagogas, sem ter o que comer, cheios de doença, eram rejeitados. E aí a palavra de Deus diz que o coração de Jesus se compadeceu porque eles não tinham pastor. Aqueles que eram levantados como líderes religiosos, eles eram que tinham que cuidar desse povo, mas eles não cuidavam. E aí esse povo eles ficaram dispersos. Eles ficaram sem pastor, sem cuidado, sem alimento. Amém, queridos? E eu glorifico a Deus porque nós somos uma igreja que temos um pastor. Amém? Jesus, ele é o nosso bom pastor. E ele tem cuidado de nós. E aí quando a gente fala do coração de Jesus em se compadecer daquele povo, a gente vê aqui, né, que o texto ele destaca que a motivação de Jesus para a missão era profunda empatia pelo sofrimento e pelo desamparo espiritual do povo. Eles não conheciam o evangelho. Eles não conheciam o evangelho genuíno de Jesus. Talvez eles conhecessem a lei de Moisés, que fala lá cada uma: não matar, não adulterar, não roubar, honrar pai e mãe. Mas eles não conheciam o evangelho de Jesus na prática. Que é a gente se colocar no outro. Que é a gente se compadecer do outro. Que é a gente servir o outro. É trazer a pessoa para perto. É dar o que comer, é dar o que vestir. Mais do que o alimento físico.
o alimento espiritual, que é a palavra. Queridos, eu não sei você, mas eu acredito que, assim como eu, você também se lembra quando você era essa ovelha sem pastor. Quem éramos nós quando nós não tínhamos Jesus como nosso bom pastor? Às vezes a necessidade, ela não é somente física e não tem a ver apenas com o dinheiro, mas tem a ver com a alma. Quantas pessoas nós vemos hoje, tantos relatos de famílias sendo destruídas, porque psicologicamente as suas emoções estão desestruturadas. E é aí onde a gente vê que falta a presença de Jesus, que falta o bom pastor para guiar, para direcionar, que falta o bom pastor, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele também que ama, que traz para perto, que sara todas as dores do nosso coração. Amém, queridos? E eu coloquei aqui sobre uma reflexão para nós, sobre o que uma ovelha sem pastor, como uma ovelha sem pastor, ela anda e ela vive, né? E trazendo aqui para aquele povo que Jesus ele andava ali pregando, falando acerca do reino de Deus. Fala que uma ovelha sem pastor é um povo aflito, desamparado, cansado e sem direção, que vive em vulnerabilidade e perdido. Ovelhas sem pastor ficam perdidas, sem rumo, vulneráveis a predadores e exaustas, representando o povo perdido espiritualmente. Uma ovelha sem pastor, ela vive com a falta de cuidado, né? E aqui, nessa palavra, Jesus ele traz essa reflexão e ele fala acerca dos líderes, né, da época, que eram considerados maus pastores, negligentes, incapazes de nutrir o povo com a palavra de Deus. E aí a gente vê aqui o coração de Jesus, que sente compaixão, mostrando que ele é o verdadeiro pastor, que atende às necessidades físicas e espirituais daquelas pessoas. E aí quando a gente vem no finalzinho do texto e a gente vê Jesus ele aqui orando, né, e clamando para que o Senhor ele levante também trabalhadores, obreiros, para cuidar do seu rebanho, né, em cuidar do seu rebanho, salvar, ensinar e proteger. E essa convocação de Jesus, ela é para todos nós. É para mim, é para você, é para nós, igreja do Senhor. E é por isso que nós precisamos todos os dias dizer sim ao Senhor. Nós precisamos realmente buscar conhecer o coração de Jesus e se colocar nesse lugar como alguém que foi comissionado por Ele para pregar o Evangelho, para falar da palavra dEle, para falar acerca de quem Ele é, da obra que Ele tem para fazer na vida de cada pessoa. Nós precisamos entender essa chamada de Jesus para a nossa vida. Porque às vezes a gente não vai à aldeia, às vezes a gente não vai no povoado, mas dentro da nossa escola, no nosso trabalho, nas universidades e em todos os lugares, o Senhor nos chama para falar acerca do reino dEle, do Evangelho dEle, do plano dEle, que é de salvação. O Senhor, Ele deseja alcançar a todos, porque Ele nos ama. Quem éramos nós quando andávamos perdidos sem o nosso bom pastor Jesus? Eu digo que eu era como essa ovelha aqui, perdida, procurando um rumo,
um sentido, algo que me completasse e que me fizesse de fato ter a alegria de viver. Quem éramos nós sem esse bom pastor? Muitas vezes feridos, magoados, frustrados na vida. Quem éramos nós sem Jesus? E aí quando a gente olha para nós, antes de Jesus, a gente consegue entender o amor de Jesus também por aqueles que ainda não foram alcançados por esse bom pastor, que é Jesus. Que é Jesus. Amém, queridos? Nós entramos em Senador há alguns dias, eu acho que tem mais de um mês que nós vamos em Senador. E a gente foi em vários povoados, andamos naquela cidade, fomos em uma Coab. E todas as vezes Rafael dizia, vamos descer. E eu dizia, ainda não é a hora. Rafael dizia, vamos descer. Eu digo, amanhã a gente vem, a gente desce. E aí teve um dia que nós estávamos orando em casa. Eu disse, Senhor, hoje é o dia. E quando nós chegamos em um lugar, em um local em Senador, e quando nós descemos do carro e pisamos os nossos pés naquele lugar, nós conseguimos ver o tanto que aquele povo precisa de Jesus. O tanto que aquelas famílias precisam de Jesus. Crianças completamente em situações de vulnerabilidade. Famílias completamente destruídas pelo pecado. E a gente entrava numa casa, saía, entrava em outra. E eu dizia, meu Deus, só um milagre. Só o Senhor pode transformar a realidade que o homem vive, por mais precária que seja. Queridos, o pecado, ele tem poder, o poder de destruir o homem de uma forma terrível. Eu olho para a minha casa, eu olho para as nossas casas, para as nossas famílias, e nós temos o privilégio de criarmos os nossos filhos, ainda que não numa condição muito boa, mas pelo menos o mais importante nós temos, que é Jesus, que é a palavra. E essas crianças que não têm oportunidade de crescer numa família que conhece a Cristo, com uma base, um fundamento que é Jesus. Crescem, aprendem tudo aquilo que é errado. Às vezes, a promiscuidade, crianças tão pequenas, mas tão sexualizadas. Crescem vendo seus pais bebendo numa mesa como se aquilo fosse tão normal. E onde está a igreja do Senhor? Nós somos uma igreja que conhecemos o bom pastor, que temos as nossas famílias fundamentadas em Cristo, mas eles não têm. E a gente sabe que a criança, o jovem, eles vão crescer e eles vão aprender com aquilo que eles estão vendo e estão sendo ensinados. E nós precisamos, como igreja, nos levantar. Porque, queridos, para que a gente mude um povo, para que a gente mude um lugar, a igreja do Senhor, ela precisa chegar junto. Ela precisa orar, ela precisa interceder, ela precisa pregar o evangelho, mas ela também precisa tirar o dinheiro do seu bolso. É por isso que o missionário, ele não tem nada. Eu digo que a gente não tem nada, porque tudo que a gente tem, a gente dá, a gente compartilha. E era assim que Jesus, ele vivia.
alimentando aquele povo, dando a eles de comer, dando a eles de beber, dando a eles um propósito de vida, um destino, algo que de fato fizesse o coração deles realmente queimar de verdade. E nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos nos conformar com esse mundo. Estamos em uma época onde o carnaval é uma época onde mais Satanás ele se aproveita para alcançar pessoas. E onde está a igreja do Senhor? Precisamos clamar por esse povo. Precisamos realmente sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair de dentro das nossas paredes e ir proclamar o Evangelho de Jesus. Só assim haverá transformação. Só assim haverá salvação. Só assim nós veremos o reino de Deus estabelecido nessa terra. E nós precisamos de fato crer que o reino de Deus, ele virá. E quando ele vier, tudo será transformado. Amém, queridos? E aí no versículo 37, o Senhor, a palavra do Senhor diz assim: então Jesus, aos seus discípulos, ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a gente vê aqui que Jesus, ele usa essa metáfora para dizer que há muitas pessoas prontas para receber a mensagem, mas faltam colaboradores, obreiros, homens, mulheres de Deus, dedicados ao trabalho. Queridos, o trabalho missionário, ele não está apenas designado o pastor local da igreja, aquele que foi comissionado ao chamado missionário, mas a toda a igreja. E aí Jesus diz, mais uma vez eu vou ler, e aí a palavra de Deus diz assim: que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Queridos, não é difícil falar de Jesus. Eu lembro que uma vez, eu já ganhei muita gente para Jesus, glória a Deus por isso. Eu gastei a minha juventude, e você que é jovem, aproveite. Eu me converti com 15 anos, e eu comecei a pregar e a falar de Jesus com 15 anos de idade. E com 15 anos de idade, eu corria e andava a minha cidade, chamando os meus amigos, os meus colegas, para ir a uma célula que era distante da minha casa. E eu lembro que eu não me cansava de falar, eu não me cansava de convidar. Onde eu via um e eu conhecia, eu dizia, é hoje. E eu insistia para aquele jovem, para aquele adolescente ir até aquela célula. E eu lembro que um dia, no meu trabalho, eu trabalhava em uma loja em Paulo Afonso. E chegou uma jovem no meu balcão, ela estava comprando currículos, que ela tinha chegado há pouco tempo em Paulo Afonso, e ela queria conseguir um trabalho. E ela encostou no meu balcão, e ali ela chegou com um envelope. Nem era a minha área de trabalho. E eu disse, nossa, está comprando currículos. E aí ela falou, eu cheguei agora na cidade. E aí eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher naquele balcão. E eu convidei ela para ir à célula. Ela foi à célula. Não, aí eu não convidei ela nesse dia para ir à célula. E aí eu fui e falei de Jesus para ela naquele balcão. E aí um dia, pouco tempo depois, eu fui em um supermercado.
E ele estava trabalhando. Eu disse, glória a Deus que você está trabalhando. Naquele dia eu orei por você naquele balcão. E o Senhor abriu uma porta de emprego para você. E aí eu aproveitei e convidei ela para ir à célula. Ela foi à célula. E eu ganhei aquela jovem para Jesus. Isso aí já tem um pouquinho de tempo. E ela permanece com Jesus. Então, gente, em todo lugar, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de falar acerca de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Em todo lugar e a qualquer pessoa e a qualquer hora. E às vezes a gente acha que a gente tem que falar de Jesus apenas para os mais pobres, os necessitados. Não, gente, tem muita gente rica. Tem muita gente que tem muito dinheiro. Tem muita gente da alta sociedade que vive clamando por alguém que vá e fale de Jesus. E fale de Jesus. Porque tem tudo que o dinheiro pode dar. Mas não tem o bom pastor, que é aquele que ama, que é aquele que cuida, que é aquele que sara, que é aquele que liberta, que é aquele que tira a pessoa de uma vida de pecado, que tira o homem das trevas e traz para o seu reino de luz. E eu tenho orado, Senhor, eu digo, Senhor, onde eu for e onde eu estiver, me dê uma oportunidade para eu falar do teu evangelho. Porque, queridos, se Jesus ele disse que a seara ela está pronta, é porque há muitos corações e há muitas pessoas clamando para que eu e você vá, pregue e fale acerca de Jesus, do seu poder, da sua obra e daquilo que Ele pode fazer. Amém. E que eu e você possa dizer sim ao Senhor nessa noite. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me. Eis que eu estou pronto. Eis que eu quero ser esse trabalhador que vai falar do teu evangelho, que vai levar a tua palavra, que vai colher os frutos. E quando Jesus ele faz essa abordagem do bom pastor, eu me lembro de Pedro, né? Pedro negou Jesus, mas quando Deus ele restaurou Pedro, ele pediu a Pedro que ele apacentasse as ovelhas dele. Jesus disse, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E apacentar as ovelhas de Cristo é cuidar delas. Sabe, queridos, nós vivemos em um mundo, em uma sociedade onde as pessoas, elas têm vivido para elas mesmas. Nós vivemos em uma época onde o amor de muitos tem se esfriado. Falta compaixão no nosso coração. Falta amor pelo nosso próximo. Falta sensibilidade. Falta tanta coisa. Porque tantas pessoas passam por nós e a gente deixa passar desapercebida. Quantas oportunidades o Senhor nos dá no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa casa, dentro da nossa família, para falar acerca de quem Jesus ele é e o que ele pode fazer. E às vezes a gente não fala. Às vezes a pessoa falta só dizer, faça alguma coisa. Não é difícil identificar. Mas para isso é necessário que de fato a gente conheça o clamor do coração de Jesus. E eu quero dizer a você, queridos, se o seu coração ele queima por coisas que não é por vidas e por pessoas, você está precisando conhecer Jesus. Porque assim como Ele transformou a minha vida, e assim como Ele transformou a sua vida um dia, Ele deseja transformar a vida de um povo.
Ele deseja transformar a sua casa. Ele deseja transformar a sua família. Ele deseja transformar os seus amigos. Ele deseja transformar as pessoas. Dentro do seu trabalho, onde quer que você esteja, o Senhor, Ele deseja usar você como aquele que disse: sim, Senhor, conte comigo. Eu quero ser um trabalhador. Eu quero ser aquele que vai apacentar as tuas ovelhas. Eu quero ser aquele que vai amar, que vai cuidar, que vai trazer para perto, que vai limpar ali as feridas. Sabe, queridos, é tão bom quando a gente está passando por dificuldades e a gente tem um amigo. Imagine um perdido encontrar Jesus. Às vezes a gente passa por dificuldades. E como é bom ter um amigo que esteja apenas conosco, às vezes apenas para nos ouvir. E o perdido, ele não tem ninguém. O perdido, ele não sabe com quem contar, ele não sabe nem o que falar. Ele não sabe para quem falar, mas ele está procurando. E é por isso que a gente vê um povo desesperado, procurando. E às vezes as pessoas acabam procurando no lugar errado, nas pessoas erradas, porque eu e você ainda não revelamos esse Cristo, que é esse bom amigo, que é esse bom pastor. Tantas vidas que a gente vê, às vezes, pessoas que um dia até ouviram falar de Jesus, mas que hoje está no budismo, no candomblé, na feitiçaria, em tantas seitas, sendo enganados por vãs doutrinas. E a gente que conhece a verdade do Cristo, que morreu na cruz, pelos pecados, pelos nossos pecados, somente Ele tem o poder de transformar e justificar o homem. Ele, apenas Ele pode salvar o perdido. E a gente se conforma tão fácil. Mas não é isso que o bom pastor ele faz. A Bíblia diz que o pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E nós precisamos dar a vida pelas ovelhas de Cristo que estão perdidas. Porque se nós não dermos a nossa vida, o mundo ele vai tragar, o mundo ele vai roubar. E mais uma vez o Senhor Jesus vai continuar procurando os trabalhadores que irão dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Amém, queridos? E é por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos clamar ao Senhor. Porque Ele diz, né? Que nós precisamos orar por trabalhadores. Por homens e mulheres que irão se comprometer com a sua obra, com o seu reino. Eu não sei você, mas se você ainda não procurou o seu pastor e perguntou a ele assim, qual é o desejo dele em relação ao povo, qual é o sonho missionário que ele tem, procure. Às vezes você não vai conseguir ir, mas você vai conseguir investir na obra missionária. Às vezes você não vai conseguir ir, mas você vai ser aquele que vai interceder, que vai orar. Às vezes você não vai conseguir ir, mas você vai ser aquele que vai levantar o recurso. Sabe, queridos, fazer missões não é fácil não. Fazer missões não é chegar diante de um povo e falar de um Jesus que vem para curar, para transformar, para saciar a sua fome, não ter o que dar de comida. Fazer missões não é tão fácil assim. A gente chegar diante de uma comunidade que vive em vulnerabilidade e a gente não ter um lugar de apoio para colocar esse povo que precisa
ser instruído, que precisa conhecer a Cristo. Você chegar em um lugar e você vê crianças que precisam ouvir acerca do Evangelho, mas você não tem recurso. E às vezes não é nem tanto recurso. Não é nem todo esse dinheiro do mundo. O que está faltando, e eu não falo da igreja aqui, do sertão, Igreja Batista do sertão, eu falo da igreja brasileira. Porque enquanto igrejas estão preocupadas em fazer grandes eventos, há crianças precisando de um orfanato para serem cuidadas e serem amadas e conhecerem o amor de Jesus. E nós precisamos nos levantar como igreja e fazer alguma coisa por esse povo. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos tirar o dinheiro do nosso bolso. Sim, precisamos chegar junto do nosso pastor. E ir também a esses lugares, e ir também conhecer essas pessoas. Porque, queridos, quando os nossos olhos veem e as nossas mãos tocam, o nosso coração ele queima diferente. É fácil eu falar e dizer para você, mas é muito mais profundo quando você vai, quando você vê, quando você sente e quando você se compadece. Porque o coração de Jesus é um coração cheio de amor e de compaixão pelo perdido, pelo órfão, pela viúva. Nós vemos vidas sendo ceifada pelo inimigo, enquanto a igreja está calada. Mas eu creio que nós somos a igreja que o Senhor ele pode contar. Amém, igreja? Nós somos esses trabalhadores, amém? Eu creio que o Senhor pode contar comigo e Ele pode contar com você, amém? Eu creio que o seu pastor, ele pode contar com você, amém? Eu creio que Jesus, ele pode contar com você. Que você saia desse lugar hoje com o seu coração queimando e ardendo por um propósito maior. Use seus dons, use seus talentos, use seu conhecimento. Pegue a sua sabedoria para a obra do Senhor. O que é que você tem que você pode dar? O que é que você tem que você pode dar? Nós temos muita coisa. O Senhor, Ele quer usar você. Ele quer usar os seus dons. Ele quer usar os seus talentos. Ele quer usar o que você tem para alcançar os perdidos e para cuidar das suas ovelhas. Amém, queridos? Fique de pé nessa noite. E eu quero que você comece aí no seu lugar a pensar e a perguntar ao Senhor o que é que você tem para dar a Ele nessa noite. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Quais são os seus recursos? Como é que você tem gastado a sua vida? Como é que você tem gastado as suas forças em prol de quê? Nós precisamos gastar a nossa vida em prol do Evangelho de Jesus. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Porque vocês têm um pastor, que é Jesus, que tem cuidado, que tem apacentado o coração de vocês. E alguém que foi cuidado, que foi apacentado, que tem sido apacentado por Jesus, com certeza vai saber cuidar das ovelhas perdidas do Senhor. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Erga a sua voz. Erga as suas mãos. Diga: Senhor, eis-me aqui.
Diga: Jesus, eis-me aqui. Faz-me conhecer o teu coração. Faz-me conhecer o clamor do teu coração. Diga: Jesus, eis-me aqui. Não me coloco nesse lugar. Eu quero ser um trabalhador. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um servo do Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ah, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno da nossa vida, o Senhor é digno, digno de quem nós somos, digno, digno da nossa vida, digno das nossas forças, digno do nosso amor, digno, Senhor, o Senhor é digno, digno, e eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos nos colocar nesse lugar, ah, Deus, e dizemos sim para o Senhor, sim para a tua grande comissão, sim, Senhor, sim para a tua missão. Nós queremos, Deus, nessa noite dizer sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me, Senhor, envia-me. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Age no nosso coração fogo, uma paixão, uma compaixão, um clamor, um desespero por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão vagando nesse mundo, nas praças, nos vilarejos, nas comunidades, ah, Senhor, nas aldeias, sim, Deus, nos sítios, nos povoados, onde houver, Senhor, um quilombola, onde houver um sertanejo, onde houver, Senhor, alguém que está clamando, pedindo por socorro, nós queremos dizer como igreja do Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Ah, Pai, nessa noite, Deus, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, para que quando nós sairmos desse lugar, nós venhamos nos lembrar daqueles que estão na nossa casa, mas que nunca ouviram acerca do teu nome. Eu oro, Jesus, para que quando nós sairmos desse lugar, nós venhamos nos lembrar, Senhor, daqueles que estão perdidos. Ah, Deus, que nós venhamos nos lembrar do órfão, que nós venhamos nos lembrar da viúva, que nós venhamos nos lembrar das prostitutas, daqueles, Deus, que têm andado em adultério. Senhor, em nome de Jesus, onde houver um pecador, envia-nos, Senhor, em nome de Jesus. Santifica-nos nessa noite, Pai. Santifica-nos, Senhor. Que a tua santidade nos envolva. Sim, Deus, envolve-nos com a tua santidade. Envolve-nos com a tua santidade. Purifica, Senhor. Purifica o nosso coração. Purifica a nossa mente. Purifica, Deus, os nossos olhos. Dai-nos, Senhor, o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que os povos vejam em nós a tua luz. A tua palavra diz: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança. A esperança. A esperança. A tua palavra diz, Senhor, que a criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que nós, como
os teus filhos nos manifeste nesse tempo para falar do Senhor, para falar do teu amor, para falar do teu evangelho e para ver uma São José da Tapera transformada, para ver, Senhor, Alagoas transformada, para que nós venhamos ver, Senhor, nesse lugar, Deus, o teu reino estabelecido. Ah, Deus, em nome de Jesus eu oro por trabalhadores. Sim, Deus. Ah, Jesus, eu oro por trabalhadores, Senhor. Eu oro, Deus, por trabalhadores. Ah, Jesus, esse é o clamor do teu coração. Ah, tanto que o Senhor deseja fazer. Há tanto para ser feito. Ah, Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua igreja. Levanta, Senhor, a tua igreja. Levanta, Deus, aqueles que dormem e despertam o Senhor para essa grande obra, para essa grande comissão. Levanta, Deus, homens e mulheres, jovens, comprometidos com o Senhor, que vão ganhar outros jovens. Ah, Deus, homens que irão ganhar outros homens, mulheres que irão ganhar outras mulheres. Levanta, Senhor, a tua igreja. Ah, Deus, que possamos corresponder o clamor do teu coração. Amém, queridos.